Olá, tudo bem com você? Hoje cedo eu estava tendo uma aula sobre saúde e disposição. Quando, de repente, eu resolvi olhar para trás e na minha estante estava um livro super interessante que eu comecei a folhear. O Poder da Alta Performance, de Brendon Burchard. E, inclusive, neste livro, ele fala sobre saúde e disposição para nós conquistarmos nossos objetivos. Por isso, se você tem um projeto em mente, escute as 6 dicas, aliás, os 6 hábitos que ele nos ensina para melhor performarmos nos projetos. Nós vamos falar hoje sobre alta performance. Calma, mas não assuste que alta performance não é a mesma coisa que exaustão. Alta performance é uma maneira mais assertiva de nós trabalharmos em nossos projetos na nossa vida. Não significa que você vai ter que acordar 4 da manhã, sair correndo atrás de 1000 coisas, fazendo as coisas o dia inteiro e chegar em casa exausto. Alta performance é sobre produzir mais e melhor, com energia, foco, propósito, quer dizer, produzir coisas que façam sentido, equilíbrio, de um jeito que você consegue manter isso por anos, não só por um mês. Bem, meu nome é Eliane, seja bem-vinda a este canal que só existe para lhe trazer boas notícias. E você sabe daquele ditado que quem corre cansa demais? Pois é, alta performance não é sobre correr mais rápido. É sobre andar na direção certa, com combustível certo, no ritmo certo. E hoje eu vou te mostrar os 6 hábitos comprovados das pessoas que performam no mais alto nível, sem sacrificar a saúde, relacionamentos e o sentido da vida. Bem, antes, eu quero te mostrar aqui algumas coisas interessantes que ele observou sobre as pessoas que performam bem, que levam a vida em alta performance. Aqui ele fala uma coisa interessante, olha. Quero que você tenha sucesso e uma vida saudável, cheia de emoções e relacionamentos positivos. Alta performance, ela não significa que você vai viver só para trabalhar. Alta performance, nós vamos trabalhar equilibradamente nas várias áreas da vida. Alta performance, como defino e os dados confirmam, não significam avançar a todo custo. Não. Trata-se de cultivar hábitos que o ajudem a se destacar e a enriquecer todo o espectro da sua vida. São várias áreas da nossa vida que nós podemos ter um resultado positivo com mais leveza. O que sabemos sobre indivíduos de alta performance? Vamos ver. Profissionais de alta performance são mais bem-sucedidos do que seus pares e ainda assim estão menos estressados. Olha só. Isso não quer dizer que profissionais de alta performance nunca se estressam. Eles se estressam sim, mas lidam melhor com ele, quer dizer, com o estresse. São mais resistentes e atravessam quedas menos graves de desempenho relacionadas à fadiga, distração e sobrecarga. A pessoa que se dedica a levar uma vida, né, executar uma vida em alta performance, ela parece contraditório, né, de acordo com o popular que a gente aprende por aí, mas ela sabe lidar melhor com o estresse, com fadiga, com pressões, porque esses hábitos sustentam ela para lidar com essas coisas, que nós vamos falar dos hábitos. Profissionais de alta performance adoram desafios e são mais confiantes de que alcançarão seus objetivos apesar da adversidade.
Eles anseiam experimentar coisas novas e acreditam em sua capacidade de solucionar problemas. Eles não fogem a desafios. Isso me lembra de colérico, mas serve para todos os perfis relacionados aos temperamentos. Olha que legal. Aqui, mais alguns pontos positivos da gente trabalhar essa questão dos hábitos da alta performance. São mais saudáveis que seus pares, eles comem melhor e se exercitam mais. As pessoas de alta performance têm mais energia mental, emocional e física. Por isso vale a pena nós investirmos nesses hábitos. Profissionais de alta performance são felizes. Todos os hábitos de alta performance que descobrimos, mesmo se praticados de maneira isolada, aumentam o nível geral de felicidade. Aplicados em conjunto, os 6 hábitos que você aprenderá aqui não vão apenas levá-lo à excelência, eles o farão mais feliz. Olha isso daqui. Nós vamos falar desses hábitos. Estamos vendo o benefício. Profissionais de alta performance são admirados. Por quê? O ego passa para segundo plano. Aqui nós vamos ter que trabalhar conscientemente sobre essa questão do ego. Dominam a arte de exercer influência de tal forma que os outros se sentem respeitados, valorizados e apreciados. A pessoa de alta performance, ela sabe como tratar as pessoas da maneira que elas precisam ser tratadas e por isso são admiradas. Indivíduos de alta performance conseguem melhores notas e alcançam posições mais altas. Por quê? Seus hábitos ajudam a liderar e ascender a hierarquia corporativa. Me fala uma coisa, você imaginava que alta performance estava ligada a todas essas coisas que nós estamos falando aqui? Cultivar os 6 hábitos que nós vamos falar podem trazer tantos benefícios. Profissionais de alta performance trabalham com paixão, independentemente das recompensas tradicionais. Não estão no jogo por causa do troféu, elogios ou bônus. Estão pelo sentido. É uma vida que faz sentido. É por isso que nas pesquisas, profissionais de alta performance quase sempre demonstram que se sentem bem recompensados, independente do nível de renda. Porque a pessoa está fazendo alguma coisa que faz sentido. Então vamos buscar fazer alguma coisa que faça sentido, investindo na alta performance, investindo nesses hábitos. Não é porque o trabalho deles é especial, nem porque sempre foi o trabalho dos sonhos. Ao contrário, é porque eles enxergam seu trabalho com um senso de maior propósito, faz sentido, o que os ajuda a se sentirem mais engajados, competentes e satisfeitos. Olha só, profissionais de alta performance são assertivos pelos mesmos motivos certos. Eles se entregam a experiências e falam o que pensam, não para conquistar, mas para competir. São assertivos porque cultivam os hábitos corajosos de partilhar novas ideias, participar de conversas complexas. E aqui tem muitos benefícios. Profissionais de alta performance têm produtividade singular. Eles dominam de forma prolífica a produção. O que seria prolífica? Vamos ver aqui. Prolífica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te falar que bonitinho, que eu fiquei com dúvida nessa palavra. Ser uma pessoa prolífica. O que significa isso? É produção com qualidade. Não fazer por fazer, mas fazer bem feito. Consistência, estar sempre fazendo. Foco intencional. Raio laser.
alinhamento com o propósito. Faz sentido para a pessoa estar fazendo aquilo. Se a pessoa gosta de cuidar de orquídeas, faz sentido para ela procurar ter as melhores orquídeas que ela puder ter. Resiliência e disciplina para conseguir executar as tarefas da melhor forma possível. Isso aqui é ser prolífico. Então vamos lá. Profissionais de alta performance são líderes que sabem servir e se adaptar. Olha que interessante aqui, hein? Eles não desenvolvem apenas habilidades, eles desenvolvem pessoas. Olha como que influencia uma pessoa de alta performance. E nós vamos tratar dos 6 hábitos que podem nos levar à alta performance. Quer dizer, nós vamos produzir, só que produzir com mais leveza. E o primeiro hábito, ele faz parte dos hábitos pessoais, da pessoa, é com relação a mim. E esse primeiro hábito é a clareza. A clareza é saber quem você é. Bom, nós estamos falando sobre temperamentos, sobre virtudes, para a gente ir se conhecendo, usar dessas ferramentas para irmos nos conhecendo, saber as nossas forças e as nossas fraquezas. Nós podemos também observar a nossa identidade, quais as crenças na qual nós fomos criados, o que é verdade, o que é crença, para a gente conseguir determinar. Observar nossa crença de capacidade, todo esse conhecimento na descoberta de quem nós somos vai influenciar no nosso desempenho, no nosso trabalho. E é por isso que nós precisamos focar em nos conhecer. Às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas na verdade, a hora que a gente começa a aprofundar usando essas ferramentas, nós vamos ver que nós temos muito mais coisas. Nós temos um potencial imenso e como também temos alguns ajustes para serem feitos. Clareza é saber quem você é, o que você quer e por que você quer. Parece simples, mas muita gente vive no modo automático. A maioria das pessoas vivem no modo automático, fazendo por fazer, sem ter um norte claro do que está fazendo. Agora tem uma pergunta para você. Hoje, as suas ações estão te levando para onde você quer chegar? O que você faz hoje está mais perto para onde você quer chegar? Respondeu. Então vamos lá. Vamos para uma pequena prática, uma dica prática. Defina 3 palavras que descrevam quem você quer ser todos os dias. Em 3 palavras. E antes de tomar uma decisão importante, pergunte-se a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? 2 coisas. Definir em 3 palavras quem você quer ser. E sempre que for tomar uma decisão importante, veja se aquela decisão te aproxima do que você quer para a sua vida ou se te afasta. A clareza, ela é como um GPS. Sem ela, a gente pode andar muito, mas não chegar exatamente onde a gente quer. Por isso que ela é tão importante. E vamos ler aqui um resuminho que ele fala da clareza. Aguenta firme aí, porque vale a pena, ó. Vamos lá. Hábitos pessoais, né? Hábito 1. Procurar clareza. Tenha em mente os 4 horizontes. Tenha visão e estabeleça constantemente propósitos claros sobre quem você deseja ser a cada dia. Como deseja interagir com os outros, quais habilidades deve desenvolver para vencer no futuro e como fazer a diferença e servir com excelência. Nunca encare uma situação sem pensar nessas 4 categorias: consciência, coletivo, capacidades e contribuição. Tem alguma decisão importante para tomar?
Tome consciência sobre essa decisão. Veja ela no coletivo, como é que o coletivo vai absorver isso ou não. Tenha noção de suas capacidades e o que é preciso para chegar lá e qual a contribuição que isso lhe trará. Isto é de fundamental importância para nós termos mais clareza. Outra coisa, determine o sentimento que está buscando. Pergunte-se com frequência, qual é o sentimento principal que eu quero associar a essa situação? Então, você tem uma situação lá, você não vai deixar as coisas acontecer, você vai determinar como é que você quer o sentimento. Não espere que as emoções cheguem a você. Escolha e cultive os sentimentos que deseja experimentar e compartilhar constantemente na sua vida. Você quer ter que sentimento de contribuição, de satisfação, de estar fazendo bem, de sentir-se alegre? Qual é o sentimento que você vai escolher para entrar nesse projeto, né, para chegar a atingir essa meta? Defina o que é significativo. Nem tudo que é possível de ser alcançado é importante. Isso aqui é importante, ó. Nem tudo que é possível de ser alcançado é importante. Portanto, a questão não é a conquista, mas o alinhamento. Olhe para os próximos meses e para os projetos que estão por vir e determine o que pode trazer entusiasmo, conexão e satisfação. É isso que nós precisamos observar. E dedique-se mais tempo a isso. No que nós vamos dedicar mais tempo? Ao que pode trazer entusiasmo, conexão e satisfação. Sempre se pergunte, como posso fazer com que esse esforço seja significativo para mim na esfera pessoal? Tem que ser significativo, sabe por quê? Senão a gente não consegue continuar. Hábito 2. Energia. O segundo hábito é o hábito da energia. Mas o que significa isso? O hábito da energia, aqui que ele diz é bem claro. Não existe alta performance, presta atenção, sustentada com baixa energia. E nós não estamos falando só sobre exercício físico, mas também de sono, alimentação, pausas estratégicas e até de saúde emocional. Não tem como nós sustentarmos nenhum projeto, não tem como nós sustentarmos as áreas da nossa vida se nós não tivermos energias, se nós estivermos esgotados. Vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui sobre a energia. 1. Libere a tensão. Defina a intenção. Use os períodos entre atividade para renovar a sua energia. A gente faz várias atividades durante o dia, né? Esse intervalo precisa ser usado para que nós possamos nos revitalizar. Faça isso fechando os olhos, respirando fundo e liberando a tensão do corpo e os pensamentos da mente. Esse período aqui chama período de transição, que é entre uma atividade e outra. Eu vou fazer uma transição, então eu vou ficar quietinho, fechar meus olhos, liberar a mente. Tente fazer isso por pelo menos a cada 1 hora. Depois de sentir a tensão se aliviar, defina a intenção clara para a próxima atividade. Gente, isso daqui é sagrado. Como isso funciona? Eu vou falar a verdade, eu tenho uma experiência ótima com isso aqui. Eu ganhei até um prêmio de uma cliente. Quando eu estou para começar uma atividade, já penso na intenção e a atividade flui com mais leveza. Eu já penso no resultado que eu quero obter, eu consigo, parece que destrinchar as coisas rapidinho, facinho. Depois de sentir a tensão aliviar, defina a intenção clara para a próxima atividade. Abra os olhos e volte ao trabalho com um foco intenso.
Funciona, pode fazer. Traga alegria. Esse aqui é outro que é fatal. Seja responsável pela energia que você traz para o seu dia e para cada situação da sua vida. Olha o que ele fala aqui. Seja responsável. Concentre-se principalmente em trazer alegria às suas atividades. Como é importante trazer alegria intencionalmente. Anteveja os resultados positivos de suas ações. Faça perguntas que gerem emoções positivas. Olha quantas dicas aqui. Defina gatilhos mentais para lembrá-lo de ser produtivo e grato. E valorize as pequenas coisas e pessoas ao seu redor. Isso não é blá blá blá. Isso aqui é trabalhar com intencionalidade. Isso funciona. Nós precisamos fazer o quê? Buscar fazer isso aqui. Começar a trazer para a nossa vida todos esses hábitos aqui. Otimize a saúde. Se as demandas da vida exigem que você aprenda rapidamente, lide com o estresse, esteja alerta, preste atenção, lembre-se de coisas importantes e mantenha um humor positivo. Para isso, você deve levar sono, atividades físicas e alimentação mais a sério. Lembre que nós estamos falando de energia. Otimize sua saúde consultando seu médico e outros profissionais. Você já sabe as coisas que deveria estar fazendo. Mãos à obra. Você já sabe as coisas que deveriam estar fazendo. Mãos à obra. Vamos lá. Agora nós vamos para o hábito 3, que é encontrar a necessidade. Ah, uma coisa aqui, ainda no hábito 2. Tome água, muita água, hidrate-se. Ainda no hábito 2, nós podemos assim parar para tomar um cafezinho. Mas nós precisamos fazer essa transição da qual ele falou aqui. Essa transição é entre uma atividade e outra fundamental. Então vamos agora para o hábito 3, encontrar a necessidade. O terceiro hábito é a necessidade. Isso é, por que você está fazendo o que você está fazendo ou por que você quer fazer o que quer fazer. Olha só, quando o seu porquê é tão forte, quando ele for tão forte, ele não vai deixar espaço para procrastinação. É por isso que nós precisamos definir esse porquê. Então, vamos lá. Pergunte-se, quem se beneficia se eu tiver sucesso nisso que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Quando a gente liga nossas metas a algo maior do que nós, a nossa motivação ela acaba por deixar de ser frágil. Quando a necessidade é grande, a preguiça se constrange e acaba indo embora. Pois é, dependendo do nível de necessidade que nós tivermos consciência, a gente dá um jeito de fazer, a gente consegue. Eu tenho certeza que você já se viu numa situação dessas. Bateu a necessidade, como diz, quando a água bate no bumbum, aí aprende a nadar, né? Então vamos lá, encontrar a necessidade. Saiba quem precisa da sua melhor performance. Quem precisa que você dê um bom resultado. É impossível se tornar extraordinário sem o entendimento de que é absolutamente necessário se destacar tanto para você quanto para os outros. Esse destaque é para mim e para o outro. De agora em diante, sempre que você se sentar à mesa, pergunte-se: quem mais precisa da minha melhor performance nesse momento? Você já fez a transição, já trouxe a alegria, já trouxe a intenção. Agora, quem é que precisa que você dê o melhor de você? E quanto à minha identidade e minhas obrigações externas, o que é crucial resolver hoje, que eu preciso resolver hoje. Hoje, antes do dia terminar, eu preciso resolver isso.
Afirme o porquê. Quando você verbaliza alguma coisa, ela se torna mais real e importante. Repita com frequência o seu porquê em voz alta e compartilhe com outras pessoas. De confiança, por óbvio, né? Não vai sair falando para todo mundo. Isso vai motivá-lo a viver em coerência com seus compromissos. Aqui ele fala uma palavrinha mágica, que é coerência. O que eu penso e o que eu falo, eu faço. Pensei, falei e fiz. Essa coerência é de fundamental importância. Então, da próxima vez que você quiser encontrar motivação para melhorar sua performance, repita para si mesmo e para os outros. O que você quer e por quê? Eu quero X, Y, Z por causa de X, Y, Z. Melhore a qualidade do seu time. Se você tiver um time, emoções e excelência são contagiantes. Por isso, passe mais tempo com as pessoas mais positivas e bem-sucedidas do seu grupo de colegas. Em seguida, continue a construir sua rede ideal de pessoas que lhe trarão força e apoio. Pergunte-se: como posso trabalhar com as melhores pessoas e embarcar neste próximo projeto? Como posso inspirar outras pessoas a elevar seus padrões? Olha, quando nós fazemos perguntas, às vezes nós não sabemos a resposta no momento, mas o nosso cérebro ele vai buscando as respostas. Por isso que a gente tem que procurar fazer perguntas e fazer as perguntas certas. Aqui ele está ensinando a forma certa de fazer pergunta. Quer dizer, ele está procurando performar. Então, ele vai fazer uma pergunta positiva de performance. Entendeu? E, mesmo que eu não sei a resposta agora, eu vou buscando essas respostas, colhendo essas informações e depois mãos à obra. Agora, ele vai falar dos hábitos sociais. O hábito número 4, que é aumentar a produtividade. Como é que nós aumentamos a produtividade? Aqui a grande sacada não é fazer tudo, é fazer o que importa. E, detalhe, todo dia fazer um pouco do que importa. Não só atividade de manutenção, mas atividades de ganho, atividade de subida de nível, atividade de conquista. Nós temos os dois tipos de atividade. Então, nessa, o que importa? Nós vamos selecionar e vamos priorizar o que importa. Vamos lá, uma dica prática. Escolha 3 prioridades por dia e cumpra. Elimine as tarefas que só ocupam espaço e não movem a agulha. Que tarefas que só ocupam espaço e não movem a agulha? Vamos supor, ficar no celular, ficar assistindo Netflix, ficar conversando bobeiras. Ou, se você tem um time que te ajuda, você vai fazer as atividades que precisam pensar e eles vão fazer as atividades operacionais, porque as atividades que você pensa, elas que vão mover a agulha do seu negócio, que vão acelerar. Produtividade de verdade é terminar o dia com resultados e ainda ter energia para sorrir. Ai, que coisa boa, né? Vamos ver o que ele fala aqui no livro? Aumente os resultados que importam. Encontre os resultados mais importantes para determinar seu sucesso, sua diferenciação, sua contribuição para o seu campo ou setor. Concentre-se nisso. Diga não a quase todo o resto e seja prolífico na criação desses resultados com altos padrões de qualidade. Lembre-se que a prioridade é manter a prioridade em primeiro lugar. A palavra já diz, né? Mas às vezes a gente esquece e coloca a prioridade para último lugar. Então já deixou de ser a prioridade. Planeje seus 5 passos. Isso aqui é importante, ó. Pergunte: se houvesse apenas 5 passos decisivos para que esse objetivo se concretizasse,
quais seriam, você tem seu projeto, quais seriam os 5 passos para concretizar esse objetivo? Faz aí, anota no seu caderninho. Pense em cada passo decisivo como um grande conjunto de atividades, um projeto. Cada passo vai virar um projetinho. Divida os projetos em resultados, prazos e atividades. Então, cada passo vai precisar trazer um resultado, vai ter um tempo específico para entregar aquele resultado e quais as atividades que eu preciso fazer para chegar nesse resultado. Assim que tiver clareza sobre essas coisas, coloque-as em uma agenda, e reserve boa parte do seu tempo trabalhando nelas. É assim que as coisas saem daqui e vêm, transformam-se em realidade. Aqui que a mágica acontece. Torne-se excepcionalmente bom em suas principais capacidades. Aquilo que você já tem capacidade, torne-se excepcionalmente bom. Determine as 5 principais capacidades que precisa desenvolver nos próximos 3 anos. Agora, as que você precisa desenvolver nos próximos 3 anos, para se transformar na pessoa que você espera se tornar. Em seguida, prepare-se para desenvolver essas capacidades com foco total por meio de 10 passos de domínio progressivo. Vou escolher lá 5 capacidades que eu preciso desenvolver para que eu consiga me transformar na pessoa que eu quero ser. Lembra, nós estamos nos transformando na pessoa que vai conseguir dar aquele resultado. Então, vamos lá. Quais são as 5 capacidades que eu preciso desenvolver? Eu preciso aprender a escrever melhor. Eu preciso aprender uma língua determinada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir cada capacidade que eu preciso adquirir em 10 passos e vou, vamos dizer assim, vou caminhar ordenadamente, fiscalizando os passos que eu estou dando, mantendo a consciência dos passos que eu estou dando. Domínio progressivo de cada passo que ele fala. O mais importante é estar sempre desenvolvendo as capacidades fundamentais para o seu sucesso futuro. Precisamos estar sempre em desenvolvimento. Então, vamos plantar para colher. Se ao término de 3 anos eu não tiver plantado, eu vou colher? Eu vou colher o que eu não plantei, né? Não vou colher. Ai, que triste. Não. Vamos plantar? Então, vamos lá. Hábito número 5. Exercitar a influência. O que significa esse exercitar a influência? Esse 5º hábito, até estou enroscando aqui. Não é sobre você conquistar, mas é o impacto que você vai causar nas pessoas. É questão de nós sermos coerentes. Lembra? Eu pensei, eu falei, eu agi. Entre o falar e o agir precisa existir uma coerência. A coerência é a ação. E nós precisamos tanto celebrar as vitórias alheias quanto as nossas vitórias. E celebrar as vitórias nossas, mas também não são nossas, as dos outros também. Uma observação: a influência não é manipulação. A influência, ela convida a pessoa. Não vem comigo porque vale a pena. É do bem. A influência, ela é do bem, que é para ajudar as pessoas. Então vamos lá, vamos ver o que ele fala. Ensine as pessoas a pensar. Em todas as situações que envolvam influência, prepare-se perguntando a si mesmo como você deseja que as outras pessoas pensem a respeito. A. Delas mesmas. B. De outras pessoas. C. Do mundo em geral. Nós vamos trabalhar nessa questão com as pessoas. Depois fale sobre isso de forma consistente. Molde o pensamento das pessoas dizendo coisas como: pense por esse lado. Quer dizer, nós vamos numa conversa com a pessoa trocar ideias. O que você pensa sobre?
O que aconteceria se tentássemos? Quer dizer, nós vamos trocando ideias, trocando informações e assim os dois vão crescendo juntos. Desafie as pessoas a crescer. Observe o caráter, as conexões e as contribuições dos outros e desafie-os a desenvolver ainda mais essas coisas. Quando a pessoa se sente desafiada para o bem, ela tem um gosto de fazer as coisas. E quando essa influência positiva ela entra em ação, ela traz o crescimento para os dois. Pergunte-lhes se deram tudo de si, se poderiam tratar melhor as pessoas que os cercam e se poderiam dar ainda mais de si mesmos ou servir com excelência e distinção ainda maiores. Eu poderia ter feito mais? O que eu posso fazer mais melhor para você? Dê o exemplo. O exemplo é importante. 71% dos indivíduos de alta performance dizem que pensam diariamente em como servirem de exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Querem ser um bom exemplo para a família, a equipe e a comunidade em geral. Então, pergunte-se: como posso lidar com essa situação de uma maneira que inspire, olha que importante, os outros a acreditarem neles mesmos, a serem o melhor que podem ser e a servirem os outros com integridade, amor e excelência. Essa é a verdadeira influência. Olha que bonito isso aqui. Inspirar as pessoas a acreditarem nelas mesmas, a serem o melhor que podem ser e a servirem os outros com integridade, amor e excelência. Ai, que coisa mais linda. Eu achei. E aí? E agora nós vamos falar do 6º hábito, que é a coragem. Demonstrar coragem. Como que nós vamos tratar esse hábito? É a coragem de agir, ainda que esteja com medo, ainda que esteja na incerteza. Vamos lá. Uma dica. Aceite os desafios que te façam crescer e pare de esperar a confiança para agir. Comece a fazer, comece a agir, comece a pôr o pezinho, vai devagarzinho e vai agindo. Porque a coragem, ela é como um músculo, né? E ela só cresce quando a gente exercita. À medida que vai passando, ela vai se tornando mais firme. Lembra que a coragem, ela tá ligada à virtude da fortaleza? Então vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Valorize a luta. Quando você tem a oportunidade de aprender e servir, não se queixa do esforço envolvido. Veja a luta como uma parte necessária, importante e positiva da jornada para encontrar a verdadeira paz e poder pessoal. Olha, muitas pessoas acreditam que só pensar vai resolver a vida delas, ou que só falar vai resolver a vida delas. E esquecem que existe uma parte de esforço e até a palavra sacrifício. Por que não? Hoje em dia é uma palavra até meio proibida, né? Falar que precisa fazer sacrifício. Então tem alguma coisa errada. Mas é um sacrifício positivo. Gente, não é coisa assim, sofrimento à toa, e também nós estamos falando de sofrência. É nós termos a consciência que se nós quisermos alguma coisa, nós precisamos batalhar por aquilo, a gente precisa trazer isso à vida. É uma forma de nós trazermos à vida o sonho que nós precisamos trazer, que nós almejamos. Não lamente as inevitáveis dificuldades de se aperfeiçoar e correr atrás de seus sonhos. Reverencie os desafios. É importante ter desafios. Não acredite em nada de mão beijada. Não existe. Como que é? Almoço grátis não existe. Então,
Se os desafios existem, é porque nós temos capacidade de superá-los. A gente só precisa se determinar a superá-los da melhor maneira possível. A gente também não está falando de se matar por alguma coisa, não é nada disso, né? De se esforçar, fazer um esforço extenuante. Mas um movimento em direção a isso é preciso fazer. Compartilhe seus princípios e suas ambições. A principal motivação da humanidade é ser livre, expressar o seu verdadeiro eu e ir atrás de seus sonhos sem medo, para experimentar o que pode ser chamado de liberdade pessoal. A sua satisfação vai estar ligada com o seu esforço e a sua sensação de liberdade vai mostrar para você como você se libertou daqueles desafios e daqueles pesos. Vai fazer você mais forte, vai me fazer mais forte. Siga esse impulso compartilhando constantemente seus verdadeiros pensamentos, sentimentos e necessidades e sonhos com outras pessoas, por óbvio de sua confiança. Não se diminua para satisfazer os outros. Isso aqui é importante. Viva a sua verdade. Eita, nós! A gente precisa ser verdadeiro, ser honesto para a gente viver uma vida que vale a pena. Encontre alguém por quem vale a pena lutar. Por quem que vale a pena lutar? Precisamos de uma causa nobre para defender. Profissionais de alta performance têm de fazer dessa causa apenas uma pessoa. Eles querem lutar por essa pessoa, para que ela possa estar em segurança, melhorar ou ter uma qualidade de vida melhor. Por quem vale a pena você lutar? Você fará mais pelos outros do que por si mesmo. E ao fazer algo pelos outros, você encontrará sua razão para ter coragem e a causa para o qual você dirigirá seu foco e excelência. Esses 6 hábitos são e as 3 práticas que fortalecem cada um deles são o caminho para uma vida extraordinária. Hoje nós falamos só dos hábitos, tá? Nós vamos falar das 3 práticas depois. Existem outras estratégias básicas no livro, mas esses 6 metas e hábitos são os que auxiliam no seu progresso. Eu espero sinceramente ter te ajudado e espero que você tenha ficado até o final. Bom, se você chegou até aqui, você ficou até o final, né? E sorte sua, porque tem muito trabalho para fazer e muita coisa para fazer. Mas dá pra gente fazer, dá pra gente organizar a nossa vida e buscar ter uma vida com mais leveza. O conhecimento, ele liberta. Tem muitas coisas que nós ouvimos falar por aí, mas quando nós chegamos mais perto, buscamos o conhecimento, a gente vê que é bem diferente. Alta performance pode ser uma delas, que não é um esforço extenuante, mas é um esforço organizado, diligente. Alta performance não é sobre se matar de trabalhar, é sobre criar um estilo de vida. Você percebeu que é um estilo de vida onde você possa onde você possa dar o seu melhor todos os dias, sem abrir mão do que verdadeiramente importa. E uma coisa, a gente não precisa querer implantar todos esses hábitos de uma vez. Começa com um, depois vai com outro, depois vai com outro. E ao passar do tempo, a gente vai ver que a gente já conseguiu fazer muitas coisas. Já pensou, daqui até o fim do ano, dá pra gente fazer muitas coisas. Mas me diz aí nos comentários, qual hábito você vai começar a introduzir na sua vida hoje? Eu desejo do fundo do coração que você concretize seus projetos, seus sonhos, suas metas da melhor maneira possível. Lembre-se de começar pelo básico bem feito, porque o básico bem feito transforma vidas. O básico feito, o resto é mais fácil. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima!